Oi, tudo bem? Aqui é o Edival e esse é o capítulo 4 da minha história, que eu estou contando em capítulos. Capítulo 3 foi meio para baixo, mas esse aí dá uma melhorada legal. No último capítulo eu falei que eu arrumei um emprego na RCA, eu estava trabalhando em São Paulo como auxiliar de estúdio na RCA. Durante esse período da RCA, foi uma época que começou a história do karaokê no Brasil. Estava começando a história do karaokê. E lá na RCA eu tinha contato muito com o BG, né? A música sem o vocal. Eu consegui muito remix, muita versão que é só instrumental. E eu fui juntando esse material e nos fins de semana eu vinha para Jacareí. E aí eu montei um esquema para fazer karaokê. Esse esquema ele começou, na verdade, a primeira investida nossa. Eu tive no começo um sócio que trabalhava comigo na época da Imaginação, lá tocando tudo, que era o Luiz. E aí a gente montou os equipamentos, né? Na verdade eram 2 tape decks, porque os playbacks ficavam tudo em fitas cassete. A gente montou um esquema que tinha o time counter do playback, a gente achava as músicas pelo time counter. E as letras das músicas eram impressas, datilografadas num papel. Então tinha pasta de letra que você tinha que... Hoje é tudo eletrônico, mas naquela época era pasta de letra. E o karaokê nosso tinha um diferencial. Ele era meio programa de auditório, não era só karaokê. A gente fazia quadro cômico, a gente criava cenário no karaokê, era bem legal. Foi um piloto de um outro karaokê que foi melhor ainda, mas esse karaokê foi quando tudo começou e a gente tinha que arrumar um lugar para fazer esse karaokê. E na época existia aqui em Jacareí um barzinho chamado New Wave. Para vocês terem uma ideia, quem conheceu o New Wave depois, que New Wave ficou famoso depois como danceteria, mas tudo começou, o New Wave nasceu ali, quando a gente chegou, sem falsa modéstia. Porque quando a gente chegou no New Wave só abria sábado, e sexta e sábado, sendo que sexta-feira era fraco, e sábado era bonzinho. E era um bar que tinha música ao vivo na sexta e música ao vivo no sábado. E o dono do New Wave era o Djalma. Aí a gente foi conversar com o Djalma e falar para ele: porra, Djalma, você não abre domingo? Você não quer fazer uma experiência aí de fazer o karaokê no domingo? Eu falei: mas o que é karaokê? Não, karaokê a gente explicou o que era, né? A gente ia lá, tal, cantava, tal, deixava o povo cantar, tal, e botava o playback. Ele falou: olha, eu não sei, tal. Eu falei: vamos fazer o seguinte, você deixa a gente vir aqui na sexta e no sábado durante um mês, pra gente, na hora que a banda estiver parando para entrar no intervalo, que naquela época tinha intervalo da banda, aí botava uma música ambiente. Antes da banda sair do intervalo, a gente pegava, subia no palco e a gente levou os playbacks e falava: olha pessoal, daqui a um mês a gente vai estar começando um projeto novo aqui no domingo, chama-se karaokê, e funciona assim: a gente solta o playback lá e você vai cantando aqui. E eu mesmo cantava para mostrar que qualquer um podia cantar, inclusive eu com essa voz horrível. E durante um mês a gente fez isso, né? Quando chegou no domingo de inauguração do karaokê, bombou o karaokê. Bom, todo domingo, chegou uma hora que o domingo passou o sábado em termos de faturamento. Aí a gente chegou pro Djalma e falou: Djalma, é o seguinte, o bar era aberto, tinha uma muretinha, então todo mundo entrava, era um bar aberto. Falei: Djalma, fecha esse bar, bicho, e cobra R$2, R$1, não lembro o número deve ser coisa hoje, seria cobrando R$2. Cobra uma bilheteria do pessoal para entrar, para ajudar a gente. Assim,
um adendo aí. Quando a gente foi fazer começou a fazer karaokê, a gente chegou o Dijão perguntou, mas quanto vocês vão cobrar? Eu falei, vamos fazer um preço para fazer a coisa pegar, e depois que a coisa tiver pego, a gente senta e acerta. Vamos fazer um preço aí para 6 meses, vamos dizer assim, tá? Beleza. Bom, só para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou lá, o Djalma estava com o telefone naquela época, era um absurdo, era uma coisa muito cara. E ele estava com a conta de telefone atrasada, ele estava com aluguel atrasado, ele estava numa situação realmente muito difícil. E o domingo deu um alento para ele, né? E em mês o negócio bombou de uma forma. Aí a gente chegou para ele e falou, Djalma, por que? Aí ele fechou lá com tapume, eu sei lá o que ele, não lembro até como que foi. Não foi um fechamento definitivo não, foi tipo assim, uma madeira tal, para poder evitar do pessoal ver o que acontecia lá dentro, e o cara tinha que entrar para poder curtir a noite. E aí ele começou a cobrar, inclusive na sexta e no sábado, R$2 lá de coberta tal. Aí a gente chegou para ele e falou, Djalma, escuta, já que o karaokê tá indo tão bem no domingo, o que você acha da gente fazer na quinta-feira? Bom, aí, quinta-feira, vamos fazer quinta-feira. Aí começamos quinta-feira que ele não faturava nada, já inaugurou dando mais do que a sexta, vamos dizer assim. Nisso, o karaokê, começou todo mundo a falar do karaokê e tal, né? E aí tinha uma casa em São José chamada O Caipira, que era do Reinaldo, grande Reinaldo, ele deve estar vendo a gente aí. E o Reinaldo falou, por que vocês não fazem o karaokê aqui na quarta-feira? Que é um dia que vocês não tem nada. E aí você vê, o negócio que começou só domingo, só domingo, aí virou quinta, e a gente já tinha karaokê na quarta para fazer também, no Caipira. E depois até o Reinaldo tinha um outro caipira em Guarulhos, não, Santa Isabel, uma cidadezinha dessa aí, lá para aquele lado, lá perto de Guarulhos, Santa Isabel, que ele tinha um outro caipira lá. A gente chegou até a fazer uma terça-feira lá, quer dizer, a gente de terça a domingo trabalhava com karaokê. Mas eu era DJ, eu falava, que saudade. E eu tinha trabalhado na RCA, então pegava muito vinil, eu peguei muito vinil. Meu material melhorou muito, né? Mesmo depois de eu ter perdido tudo, né? Porque eu perdi tudo naquela empreitada lá de Campos do Jordão, todos os meus discos, todo o meu equipamento, perdi tudo. Eu comecei a recuperar. Na RCA eu peguei um monte que tinha aquelas promocional, muito promocional, tudo que saía de promocional eu pegava lá. Então meu material melhorou bastante para DJ. Nisso, o Djalma já estava melhorzinho. Aí a gente chegou pro Djalma, falou, Djalma, faz o seguinte, a gente tinha um equipamento que eu estava comprando equipamento, o Luiz também comprava um pouco e tal. Falou, vamos fazer o seguinte, a gente tem um equipamento lá em casa de iluminação e vamos fazer balada no intervalo da banda. Que a banda parava tipo meia-noite e voltava tipo quase 1 hora. E nesse meio tempo ela ficava 20 minutos de intervalo. E nesse 20 minutos aí ficava música ambiente. Falei, faz o seguinte, abre pra gente, pra mim tocar durante esses 20 minutos. Pra mim rolar umas músicas durante esses 20 minutos. Quando eu dei essa ideia para ele falou, tudo bem, então faz aí. Começamos a fazer isso na sexta e no sábado. Então, eu fazia, praticamente trabalhava de quarta a domingo à noite. Na sexta e no sábado. No começo, pra você ter uma ideia, a banda ficou 20 minutos, depois aumentou o espaço para meia hora, depois aumentou para 40 minutos, depois aumentou para 1 hora,
Ficou o intervalo da banda, o negócio da pista começou a pegar. A pessoa ia lá pro bar, porque tinha a banda, é aquilo que eu falei uma vez já, começou a misturar bar com balada, virou uma coisa. E isso aí, eu fui chamado pelo meu amigo Valtinho Bernaca, que ele era dono da Garden, em São José. E o Valtinho estava vendendo a Garden para o Edinho Veneziani, que é um outro grande amigo, né? Que depois eu fiquei sabendo o porquê que o Valtinho me chamou, na verdade. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. O Valtinho me chamou e falou, olha, eu estou vendendo a minha parte. O Valtinho era o DJ da Garden. Estou vendendo a minha parte na Garden, e eu sou o DJ lá, e eu vou... o Edinho precisa de um DJ. Aí eu fui lá, conversei com... E nisso eu já estava fazendo sexta e sábado lá no New Wave. Aí ele falou, não, eu vou precisar de um DJ aqui. E a Garden funcionava, parece que só sexta. Eu ia tocar só na sexta ou só no sábado? Eu acho que era só sábado. Só sábado que funcionava a Garden. Falei, tudo bem. Aí o Luiz começou a fazer o intervalo lá como DJ, porque eu deixava também as coisas, uma parte do meu material ficava lá gravado, ele tocava mais com fita, porque o material vinha comigo para a Garden. E o Luiz fazia lá o meio de campo lá no New Wave, como era só intervalo, lá não era a noite inteira, dava para ele tocar lá, entendeu? E eu vim para a Garden. Depois eu fiquei sabendo, na verdade, o seguinte, que o Valtinho comentou com algumas pessoas que ele tinha me indicado que ele não achava que eu era um bom DJ, e que ele achava que eu, tocando na Garden, eu ia quebrar a Garden. Essa era a ideia dele, porque ele tinha pego o ponto da onde era Circus e pretendia abrir a New Music Circus lá. Ele achou que plantando o Edival lá ruimzinho, só que o plano dele deu meio errado, porque eu mandei bem, a Garden, pelo contrário, prosperou, ficou melhor do que estava com ele como DJ. Não por minha causa só, mas porque o Edinho realmente é um excelente administrador, um gentleman, um RP fantástico, sabe receber, sabe fazer as coisas acontecerem. E é de uma família muito conhecida aqui em São José dos Campos, família Veneziani, com Edilson lá, tinha uma equipe bem legal. Então a Garden foi muito bem durante esse tempo. E aí eu trabalhava de quarta a domingo praticamente, né? Nesse esquema de ia pra cá, ia pra lá, tal. Bom, aí passaram-se 6 meses. Só para vocês terem uma ideia do que a gente fez com a New Wave, com o Djalma, 6 meses depois que a gente entrou no New Wave, o Djalma comprou o prédio da onde era o New Wave. Para quem estava com aluguel atrasado, em 6 meses comprar o prédio, você imagina o que ele ganhou de dinheiro em cima da gente, na verdade. Lógico que mérito dele também que soube administrar, mas a gente que deu um empurrão para ele sair do que ele estava. Bom, sentamos com ele e falou, Djalma, passou 6 meses, você está ganhando dinheiro e tal, agora a gente quer um pouco do reconhecimento financeiro daquilo que a gente está trazendo para você. E a gente quer agora ganhar X. Ele virou e falou, não tenho condição de pagar. Para você ter uma ideia, nessa mesma semana, tinha um restaurante em Jacareí chamado Rima, cujo dono é o nosso saudoso Malak Assad, era, né, falecido Malak Assad, e a Delma Assad, que ainda é viva, graças a Deus, grande Delma. O Malak chamou a gente e falou, olha, o que a gente tinha pedido para o Djalma de aumento, o Rima pagava pra gente fazer só o domingo. Você vê, a gente ia, eu não lembro, acho que era 4 mil, 4 alguma coisa. A gente tinha pedido 4 mil para fazer quinta, sexta, sábado e domingo no New Wave. Quinta e domingo karaokê, sexta e sábado
tocar lá um intervalo da pista para ele. O Djalma acho que achou que era muito e disse não. Aí o Rima ofereceu pra gente, só para fazer o domingo, aquilo que a gente tinha pedido para fazer quinta, sexta, sábado e domingo no New Wave. Aí a gente falou, olha, então não vai dar para a gente continuar. Na verdade era o que o Djalma queria, ele já estava meio que pronto, ele já tinha dinheiro para comprar equipamento, ele comprou os equipamentos para fazer o intervalo da banda, ele comprou os equipamentos para fazer o karaokê, e um dos clientes nossos que frequentava lá, cantava lá no karaokê, e era garçom, ia virar o apresentador do karaokê, porque quem apresentava era eu. E a gente soube disso tudo, inclusive saindo de lá, numa boa, ajudamos o Djalma a montar as pastas de letra, falando, não, tudo bem, não dá para você pagar, mas ele não vai largar você na mão. Não largamos ele na mão em momento nenhum, marcamos a nossa saída lá para uma data que desse para ele se programar e tal. Saímos de lá por cima. Bom, depois, em função de tudo isso aí, o Djalma fechou a New Wave por um período e abriu uma das maiores danceterias do interior de São Paulo, com o nome New Wave. Ou seja, a New Wave passou de um botequinho para uma das maiores danceterias do interior de São Paulo. E nós fomos responsáveis pelo nascimento da New Wave, isso Djalma não pode negar. Bom, enfim, aí, nessa altura do campeonato, eu estava tocando já na Garden, aí eu já estava sexta e sábado na Garden já, e domingo a gente fazia o karaokê no Rima, e quarta no Caipira, lá com o Reinaldo. E, bom, enfim, essa foi a parte desse capítulo da história. No próximo capítulo a gente vai falar sobre o nascimento da Showbiz, minha primeira casa noturna. Até o próximo capítulo.